clube, não é? Me chamou para preparar o desligamento do seu treinador, a nível mais lá embaixo, nível de sub-15. E nós nos preparamos, né? Fizemos um trabalho com o pessoal, estava falhando a equipe, então reunimos em 3 grupos: defesa, meia cancha, o pessoal armador e atacante. E entre eles nós colocamos as questões, todas são iguais. Quais são as fortalezas? O pessoal, quando vai fazer um trabalho, onde é que está errado, o que é fraco aqui e tal, não. Quais são as fortalezas? Sim, assim. Pegamos um para coordenar e o outro para fazer o registro. E fizemos um levantamento disso. Agora, o que está faltando aí? Né? E no final, uma expressão com todo mundo junto, tal, o que a gente pode fazer e se tem algum recado para dar a alguém que é valente aí no meio, para dar para alguém lá dentro. E tinha. Isso foi intencional. Foi um negócio muito interessante. E aí eles iam para aquele torneio no Nordeste, só time bom, né? Santos, São Paulo e todos, né? E esse time, que nós podemos dizer qual é o time, é o Esporte Clube Internacional, foi. E fizemos um trabalho de técnicas cognitivas, tal, o pessoal realmente fazia. Porque o treinador foi teu colega, talvez, num dos cursos de pós-graduação. E aí eles foram para lá, ganharam todas as... Antes de eles irem, eu disse para eles assim, uma declaração, uma afirmação: vocês vão ganhar. Pô, mas como? Vão ganhar uma tremenda de uma experiência, que eu adoraria estar junto com vocês jogando, porque eu fui jogador. Eles foram para lá, ganharam todas. Última partida, 2-2 com o Santos. Tu vai te lembrar agora. Pênalti. 11 pênaltis foram necessários. Eles acertaram todos. O Santos falhou na última. Esse time, quando voltou, eu falei para os dirigentes: bota para a rua agora. Entende? Aí o time continuou. Você lembra dele, deve ter se lembrar, né? O time foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano, foi campeão da América e foi campeão mundial. Tinha Diego e Diogo nesse time. Não? O time foi todo depois vendido, esse time ia ser mandado embora, porque tinha perdido um Grenal, e foi campeão. Isso, uma coisa. Nessa ocasião eu aprendi assim com eles, esse substituto. Não? Um deles disse: sabe quem eu sou? Aquele armário. Tudo que eu tenho está dentro daquele armário. Eu sou aquele armário. E sabe quem é a mãe deles? Ao natural, a cozinheira no estádio. Quem é o pai deles? O guarda noturno, que fica lá, né? E na madrugada tinha gente que levantava para bater papo com seu papai. Entende? Podia botar até o presidente para a rua, mas não pode botar a cozinheira. Sim. E nem o guarda. Os ouvidos. É a família. Mas eu acredito que a família é insubstituível. Eu penso que eu penso que a família é a base. Quando uma criança está crescendo, ela está absorvendo tudo. Então, assim, ó, um time de futebol, uma universidade, as relações sociais, as amizades, é outra coisa. Mas, assim, a família é a base. Pois é, mas nessa área aí a gente vê uma ausência muito grande da família e algumas famílias muito complicadas também, né? Por exemplo, a figura paterna ausente, geralmente. Uma grande ausência. E alguns jogadores têm mães também muito complicadas. Autoritárias, é verdade. E ambiciosas até demais, né? Então a gente vê umas famílias muito doentes. Então o que eles fazem? Eles se socorrem. Quando dão a sorte de pegar um empresário que seja competente, que não roube deles, ou eles se socorrem aos amigos de infância. Então é muito comum entre os jogadores, principalmente quando eles vão para o exterior, e hoje eles vão muito jovens, que eles levam alguns amigos
né? Às vezes até eles casam, mas levam um amigo. Tem outros que não levam um amigo, levam uma entourage, né? Levam vários e vários amigos. E esses amigos são, às vezes, pessoas não muito bem preparadas. Então, foi o caso que nós passamos com o Neymar na última seleção, na última Copa, né? A sua ganguezinha, né? Começou, quando ele começou a ser criticado, a distribuir agora a internet, Twitter, e aí foi uma guerra, né? E ninguém chegava e dizia aqui, vamos parar com essa história aí, vamos ser objetivos e claros. O caso do Maradona, né? O Maradona está quase na miséria, né? O empresário roubou dele. Mas o caso do Ronaldinho mesmo, que estávamos falando, né? Daqui a pouco, assim, vem de uma família desestruturada, o pai ausente, morreu cedo, a mãe daqui a pouco mais ambiciosa, e o irmão também, né? Quer dizer, ele já vem de uma família complicada, que daqui a pouco afetou lá o final da carreira dele. Eu gostaria de colocar também um aspecto positivo, senão, de repente, nós estamos apontando as patologias, coisas assim, positivo, que eu verifiquei no doutorado na Espanha. Quando eu cheguei o cara o médico Carlos Bestit me chamou no Barcelona, queria que eu trabalhasse lá a parte psicológica. Aí o Cruyff disse, não, só se for no B. Então tá, vamos fazer no B então. Aí começamos a preparar tudo, o médico morreu de câncer, em 3 meses ele foi embora. É uma coisa impressionante. Mas eu assisti, claro, fui apresentado por Romário, conversamos, e o Romário tinha levado três caras porque ele precisava jogar o futebol. 3 amigos. Ele chegava e ligava depois do treino para o pessoal ir para a praia, que ele já estava lá jogando. E o Cruyff pegava a cabeça dele o tempo inteiro, botou um detetive, porque o Romário tem o ciclo dele ele é vespertino, ele não é matutino, ele é vespertino. Então ele de noite ele não dorme. Não dorme pela manhã. Dorme, ele funciona bem de noite. E aí ele me disse, eu saio para te tomar, agora não vou fazer a propaganda, mas aquela Guaraná, que depois ele botou, né? E aqui tem um cara que traz para cá e eu vou tomar Guaraná. E que outra coisa tu faz? Umas gurias super bonitas comigo lá, eu adoro os negócios, faz bem para a saúde. E o Cruyff pegava e botava detetive. E é só o seguinte, né? Ninguém aguentou o Romário, sabe por quê? Ele fez os melhores gols que eu vi na minha vida, o Romário. O time não dava certo, e ele ia lá e tal, ele conseguia alguma coisa. E ele é inteligentíssimo. Ele é tão bom na técnica como o Ronaldinho Gaúcho, que é o maior de todos, né? Ele tem algumas coisas que ele faz inconscientemente. Eu mostrei isso para o Rui Carlos Ossman. Eu vim uma vez para dar aula aí na URGS, lá de Barcelona e tal, e o Rui disse, pô, não sei o que acontece, os goleiros ficam parados quando ele bate na bola. Rui, eu já vi isso aí, é que todo mundo, quando vem uma bola para fazer um sem pulo, tu só bate nela quando ela está bem perto do chão. E o Romário não, ele bate aqui em cima. Mais acima. Ele faz tac, e o goleiro, quando ele vai fazer a caixa, ele já está tomando do lado da cabeça dele. E o Rui diz, mas que interessante, é verdade, cara, ele faz isso. Ele não sabe, entende? E o Romário, ele derrotou o Cruyff, quer dizer, ele só deu gol, deu bicho pro pessoal, o pessoal adorava ele. E o ponteiro esquerdo, que é Stoichkov, né? Ele fez uma jogada sensacional lá, que deu a bola para o Stoichkov numa situação de 0-0. O pessoal tirava o lenço branco para mostrar assim, para eles ir embora, sabe? E ele ficou amigo para sempre do Stoichkov. O Romário e o Stoichkov era a dupla que deu, sim, o título. Jogador diferenciado, derivando só então, um pouquinho. Assim, uma coisa, conhecimento espacial, baixinho, ele sabia onde a bola ia cair. Mas de justiça também, né? De justiça também, sim. De justiça também, sabe? Porque o cara até hoje fala mal dele. Ele pode ter feito algumas transgressões, ou coisa tudo. No tempo de jogador de futebol, ele disse, olha, ele não bebia trago, tá? Ele bebia um refrigerante. Ele é um cara que tinha problema, mas o pessoal nunca tratou esse negócio que ele era vespertino, não respeitou.
No entanto, ele dava bicho para o Brasil. Ele entrava e dava bicho para o Brasil. Não, o Romário é a minha alegria. Falar no Romário para mim, se algum dia eu ver o Romário, eu me ajoelho e beijo o pé dele. Porque o Romário não chutava, ele empurrava a bola. Né? É uma coisa absurda, né? da categoria competente. Mas o Romário, como disse o Ben, ele, além de tudo, ele é formado, o Romário é formado em educação física, se elegeu deputado federal, foi um dos deputados federais mais assíduos na Câmara. E hoje teve uma luta lá em defesa da síndrome de Down, que ele tem uma filhinha com esse problema, e hoje concorre lá ao governo do estado do Rio de Janeiro, e até espero que ganhe daqueles outro nível, né? Lá. É então, outro nível, outra educação. Seu Romário, né? Sabe que as histórias são parecidas e mais antigas, e é bom que sejam revividas, ou lembradas que as pessoas não conhecem. Parecido com o Romário, e da mesma posição, existia um jogador décadas anteriores. Aqui do Rio Grande do Sul, e aí o problema da orientação familiar. De uma família conhecida, que é existente até hoje aqui, Pirillo, do bairro Menino Deus. Silvio Pirillo, que foi centroavante do Internacional. Jogou no Corinthians e no Botafogo. Não, jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no Nacional do Montevideo. Corinthians, não. Encerrou a carreira no Juventus, foi treinador da seleção brasileira. Isso, e as pessoas do seu tempo, e eu sou um antigo e conversei com muitos deles, mas mais antigos que eu, como Gildo Russovski, Kenny Melo, que era meu irmão, e Zezé Moreira me disseram, foi o jogador mais inteligente que passou pelo futebol brasileiro. Foi o homem que substituiu o Heleno de Freitas, que era um grande centroavante do Brasil, genial, no Botafogo, e levou o Botafogo ao título de 48. Pois o Silvio Pirillo era o Romário de hoje, era o centroavante não alto, um pouco mais alto que o Romário, mas que sabia onde a bola caía, que colocava com os dois pés fora do alcance do goleiro para fazer o gol, não dava chutões, tipo abria espaço para os outros jogadores entrar na área. Era o completo. Mas por quê? Isto Zezé Moreira, depois do primeiro jogo televisionado com exclusividade no Brasil, que eu fui fazer lá em Belo Horizonte, Internacional e Cruzeiro Internacional, Zezé Moreira me disse, ele tinha inteligência superior e uma boa criação. Foi o jogador mais completo que eu tive nas mãos. Declaração do Zezé Moreira. Volto então ao tema da importância da família e da primeira infância. Exatamente, não é o dinheiro. A gente vai ver assim, em países de primeiro mundo, muitas vezes o suicídio é elevadíssimo. A Suécia é um... A Suécia, o Japão. Não, para aí. Stop com o Rolling Stones. Isso aí, Beno, nós, no nosso tempo, sempre falava em suicídio, lembrava da Suécia. Só que na Suécia, o Instituto Karolinska de Estocolmo criou um programa de prevenção ao suicídio que foi adotado pelo João Manuel Bertolotti, que é um psiquiatra paulista, mas que trabalhava aqui no Hospital Mãe de Deus e que depois foi diretor de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Esse programa se chama Suprimis. Quando é que foi isso? Isso já faz... tempo? Não, mas não, é mais recente, a coisa passa muito rápido. Esse programa que eles criaram lá, os suecos, é um programa que eu digo assim, para aplicar aqui no Brasil, inclusive esse programa está validado para o Brasil. São 400 questões. Eu digo, os caras não se matou, se matam. Só que tem um pequeno, grande detalhe. Graças a esse programa, hoje na Suécia, o suicídio é menos 39%. E, no entanto, o Brasil, que era o país da alegria, do futebol e do carnaval, hoje está em 8º. São 12 mil por ano. E associado com a ansiedade. A ansiedade, a incidência e prevalência da ansiedade no Brasil hoje é a maior do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. E para completar, a depressão, há 2 anos atrás, o Brasil era o 5º. E hoje está em 3º lugar. Mas é obrigatória a pergunta sobre causa disso. Causa predominante. Eu digo uma, violência. Não será o desemprego e o subemprego? A violência, a pessoa vive... A violência é uma consequência do desemprego. Sim, claro. Olha aqui, presta bem atenção. Os caras agora nós estamos nesse período eleitoral. Em estado de alerta. Aí todo mundo assim, as pessoas querem votar com ódio e raiva. Mas como não vão estar com ódio e raiva? Tem 13 milhões de pessoas desempregadas. O jovem não tem emprego
Não tem e não futuro. tem perspectiva. Exatamente. A única perspectiva que tem é sair do país. Mas não é bem assim. Verdade. Na Espanha, estive lá agora, né? A maioria dos empregados são jovens. Portugal, os meus colegas, vários colegas meus foram para Portugal. Não, nada é fácil, Já né? atingiu o limite. Exatamente. Portugal Então já agora eles não atingiu o querem limite. mais. Tá, na Espanha, os meus colegas espanhóis, o Beno, que conhece bem a Espanha, que diz passagem que é um país adorável, sabe como é que é o contrato trabalhista? Por 3 meses. Te contrato para trabalhar 3 meses. Sim, E daqui a depois- 3 meses eu te chamo para conversar. E a conversa é sempre a mesma. Olha, se quiser continuar, desde que diminua o teu salário. Uhum. Que bom, né? Não só isso, eles fizeram também, o próprio governo chegou e disse que agora ia estimular o emprego do jovem. Mas o que faziam? Chamavam o jovem, que é muito menos, né? E botavam o pai dele para a rua. Esse foi Não, só para te ter uma mas só que ideia. aí a gente vai desviar o assunto, eu acho que... eu assim, incluiria- mas a respeito Como do causa esporte. o desemprego, Não, mas tem a né? ver. Sim, tem a causa ver. de desemprego. Só para você ter uma ideia, assim, eu passando só para botar um penduricalho, tem uma campanha da Igreja Católica Espanhola, porque não tem mais padre lá, ninguém quer ser padre. Tem um emprego vitalício e garantido. Venha Seja ser patrão. padre. Casa, comida e roupa lavada. Isso, exatamente. E depois a assistência médica e etc., né, para o resto da vida. Vê bem a situação. Mas o que eu quero Veja incluir- bem, agora, lamentavelmente, quando a conversa é boa, fica muito triste encerrar, né? Mas nós temos aqui que cumprir o tempo adequado. Nós temos 2 minutos e agora sim o programa fica antidemocrático. Eu quero Tem que ser incluir- exatamente 2 minutos para cada um dos convidados. Só uma questão Doutora relacionada Márcia, nos 2 minutos. da ansiedade, que tem sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, e também a questão de a pessoa vive em estado de alerta. Então, assim, ó, nós saímos da rua em estado de alerta. Coração palpita, porque uma pessoa chega do lado, tu já está me assaltando. De noite, impossível sair de carro. Então, assim, ó, isso também pode ser um índice do elevado, né, alto nível da ansiedade no Brasil, porque o Brasil está violento em qualquer lugar E a qualquer hora. e a qualquer hora, né? Eu queria deixar E sua mensagem de encerramento tem mais 40 segundos. eu penso assim, ó, a psicoeducação, né? As pessoas serem educadas para entenderem das emoções, né? As pessoas não são educadas a ficar triste, a ficar alegre, a ter raiva, porque raiva também é uma emoção saudável e nós humanos temos. Então, as pessoas têm que ser educadas desde criança sobre as emoções, né? E a partir daí que tem saúde e que tem a doença. Muito obrigado. Aí já passa a bola. Obrigado, doutora Márcia Estima Pedoni, psicóloga, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Doutor Ricardo Nogueira. Tem 2 coisas nesse país que são realmente democráticas, que é o samba e o futebol. No futebol, não adianta eu ser amigo do presidente, filho do presidente do clube. Se eu não jogo nada, não fica, vai para o banco. Eu conheço aqui filhos de presidentes lá do clube do Beno, por exemplo, que tiveram que ir para a 2ª divisão de Portugal. E entende tudo de futebol, muito dedicado, mas não joga nada. Tem neto de governador também. Até iniciou lá nas categorias de base. Então, não adianta. Então, eu acho que a coisa mais democrática que tem. Como dizia o Vianney Carlet, quando eu te critico, tu fica bravo. Faz o seguinte, faz 3 gols na partida que eu vou te elogiar. Mas para isso tem que ter uma estrutura emocional, né? É a mesma coisa da questão do pênalti que o Beno estava aqui falando. Não basta, pênalti é competência, é treino, mas tem que ter estabilidade também. Então o que ocorre? O jogador de futebol tem que provar todo santo dia que ele tem talento. O que é talento? Ter o mesmo brilho todo dia e toda hora. Você falou aqui no Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho começou a jogar futebol com 10 anos de idade. Para mim, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida, né? Foi 1 ou 2 vezes melhor do mundo, não é? Um jogador, não tem nada igual. Agora, o final de carreira, quer dizer, ele começou com 10 anos de idade, né?
passou por tudo, foi campeão do mundo, né? Naquela partida lá contra a Inglaterra, faz aquele gol monumental, aí daqui a pouco vai expulso. Então, assim, a gente vê muito esse desequilíbrio emocional dos jogadores. Então, tem equipes maravilhosas, aquilo que o Beno falou, uma mesma equipe que está perdendo, trocou o técnico, a mesma equipe começa a ganhar. É um milagre. Então, o que a gente tem que fazer? É uma palavra mágica, que se chama sublimar. Sublimar as nossas frustrações, as nossas derrotas, as nossas rejeições. Hoje sublimei meus sentimentos de rejeição que está me abandonando. Voltei aqui, fiquei muito feliz com os convidados, né? Gosto muito de estar aqui. E às vezes, quando eu não sou convidado, me sinto abandonado, me frustro, né? Quase entro em melancolia. Para aumentar a autoestima, iluminou o espaço. Mas muitas vezes, o que a gente faz para suportar isso? Recorre principalmente ao álcool. E por falar nisso, nós somos hoje o país com a maior prevalência de alcoolismo da América do Sul, para completar o quadro. Faremos um programa sobre isso, exatamente sobre isso. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, entre muitos títulos, pela participação ativa na vida dos rio-grandenses e com grande influência sobre o controle de qualidade de vida daqueles que o procuram em sua atividade profissional e no convívio de todos os momentos. Muito obrigado pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Doutor Beno Becker Júnior. Final, dá uma mensagem assim a respeito do futebol ainda e do início de temporada dos grandes clubes. Vão 10 mil e eles querem ficar com 25. Pelé já foi colocado de lado numa situação dessa, ou seja, falta uma melhor preparação para aqueles que fazem a seleção, porque dá uma depressão incrível. E alternativa para esses meninos? Realmente é colocar gente competente. Hoje em dia, nós podemos fazer grupo de pessoas que vão avaliar com isenção, não vão acertar todos, mas certamente de dar o apoio para que no momento de depressão, né, o pessoal faça um bom trabalho lá, que explique como é que é isso, sabe? Que seja uma coisa mais soft, no sentido assim de não acabar decepar a cabeça do jogador naquele tipo de avaliação. E preparar desde o início com um trabalho psicológico, né, feito nesse momento que é crucial, que pode desviar a carreira desse camada definitivamente. Basicamente seria essa uma mensagem final, que ansiedade e depressão todos nós temos. Agora, quando passa de uma barreira, realmente começa a fazer mal em todas as áreas do comportamento dele, certamente tem que ter um trabalho em equipe de terapeutas. Muito obrigado, psicólogo, Dr. Beno Becker Júnior, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando nós falamos sobre oportunidades também, superação, encontros, desencontros na carreira daqueles que procuram a afirmação desde a juventude. E entendemos também que importante para a compreensão do telespectador é que tema desta natureza não se esgota num momento, num encontro. Ele deve ser debatido em várias, em múltiplas oportunidades, porque trata não apenas da observação da vida do outro, mas tem um componente muito forte da vida de cada um. Quem não tem suas ambições, quem não tem seus sonhos, as suas esperanças, a necessidade de concretizá-los e, em caso de frustração, que esta seja imediata, porque nem um dia é igual ao outro. E as oportunidades também surgem, notadamente para todos, quando existe sim aquilo que nós falamos no título, a capacidade de superação. O Democracia de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a participação do Dr. Beno Becker Júnior, Dr. Ricardo Nogueira e da doutora Márcia Estima Pedoni, pela participação neste espaço.